Dr. Márcio Luna, o senhor que é coordenador de um programa de pós-graduação em acupuntura e um membro atuante da Associação Brasileira de Acupunturistas, o senhor pode nos dar algumas dicas de como escolher um bom profissional de acupuntura? Essa pergunta é de suma importância. Ainda mais porque no Brasil, nós estamos em 2014, nós ainda não temos uma regulamentação federal sobre a prática de acupuntura. Quem pode fazer, quem não pode fazer e como deve fazer, como não deve fazer. O que nós temos hoje em dia são os conselhos da área de saúde, praticamente todos, baixando normas regulatórias para os seus inscritos em relação à acupuntura. Então, por exemplo, o Conselho dos Fisioterapeutas foi o primeiro a baixar uma norma regulatória sobre a prática da acupuntura para os seus inscritos, para os fisioterapeutas. Depois vieram os biomédicos, fizeram o mesmo. E assim sucessivamente, os enfermeiros, os médicos. Então hoje nós temos uma gama muito grande de profissionais da área de saúde regulamentados na sua prática de acupuntura pelos seus conselhos. Mas isso só tem valor para os seus conselhos. A nível fiscalizatório, isso não tem valor. Então é uma situação meio esdrúxula que nós estamos vivendo hoje no Brasil e já está se estendendo há muito tempo, porque a acupuntura foi introduzida na década de 50 pelo professor Dr. Friedrich Johann Spetz, do qual eu tenho a honra de ter sido aluno, discípulo, falecido em 1993. Desde 50, nós não temos uma legislação federal no Brasil. E nos Estados Unidos, que ela foi introduzida muito depois, logo que começou o boom da acupuntura, em 1972, com a viagem de Nixon para a China, imediatamente depois já havia regulação, estava tudo regulado já. Já havia escolas em todos os estados dos Estados Unidos e já havia lei. Existe até hoje uma lei rígida nos Estados Unidos. Então, aqui não. Então, isso é um problema para os maus profissionais e para os oportunistas. E para a saúde pública, porque fica refém dessa situação. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, qualquer um pode abrir um consultório e se auto-intitular acupunturista. E não vai poder ser cerceado no seu direito, porque não tem legislação. Aí alguém vai dizer, mas ele não é fisioterapeuta, ele não é médico, não é enfermeiro, não interessa. Mas o que não está dito na lei não proíbe, então ele pode fazer. E muitas vezes expondo a saúde pública a problemas da ordem da má prática, né? Então isso é um problema que nós infelizmente ainda temos. Diminuiu muito, porque hoje já se tem vários cursos de especialização no Brasil inteiro, mas ainda assim não há uma padronização pedagógica, curricular nesses cursos. Então há uma discrepância muito grande entre os egressos de cada curso. Então você vê gente sendo formada em acupuntura de forma muito rudimentar e outros a elite, de forma bastante conhecedora, aprofundada e avançada. E não adianta dizer para mim e para os nossos ouvintes, porque aquele sujeito foi na China e fez um curso lá. Não, a China tem curso para estrangeiro até de 2 dias. Entende? Isso só engana os ignorantes, os bobos. Entende? Então, não é assim. A China ela é hoje um mercado capitalista, praticamente. Então, você pagou, você levou o que você quer. Então, essa história de, porque eu estudei na China, você estudou na China, o que você estudou? Qual foi a sua formação aqui? Né? É importante. Então, a dica que eu dou, primeira, quando você quiser procurar um bom especialista de acupuntura, procure pessoas que fizeram tratamento com ele. Isso é o boca a boca, essa informação já é boa, já diz alguma coisa, né? Pode não dizer tudo, mas já diz alguma coisa. A segunda coisa, a segunda dica, é a formação dele. Como não existe faculdade de acupuntura no Brasil, não existe curso superior de acupuntura no Brasil, é até uma distorção, né? Você tem pós-graduação em acupuntura, mas você não tem a graduação. Aqui no Brasil é tudo ao contrário.
Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você tem a faculdade de acupuntura e você tem a pós em acupuntura. Aqui não tem isso, aqui é o contrário. Você faz a pós-graduação em acupuntura, mas você não tem a graduação. Então esse é um problema. Então eu sugiro que as pessoas também se informem sobre o currículo desse profissional. Se ele fez uma pós-graduação, qual é a formação acadêmica dele de base, né, na área de saúde. Isso tudo vai dando alguma segurança. Não é 100%, mas alguma. Porque garante que ele estudou numa faculdade anatomia, fisiologia, patologia. Tudo isso é muito importante. Porque as pessoas pensam, não, porque a acupuntura não precisa nada disso, não precisa estudar anatomia, não. É só de superfície. Claro que precisa. Você vai introduzir aquela agulhinha, embaixo tem nervo, tem artéria, tem veia. Então é importante saber. Agora, não é o fato do sujeito ser um fisioterapeuta ou ser um médico que garante que ele seja melhor do que o outro, que é de uma outra formação acadêmica. Não. Porque quando a gente recebe os alunos na pós-graduação, médicos, dentistas, veterinários, fisioterapeutas, todo mundo está no mesmo nível, porque ninguém conhece nada de acupuntura. Mas é importante que nós tenhamos um linguajar básico, que a gente possa falar na mesma língua científica, na mesma língua de anatomia, para que a gente possa, a partir dali, ir adiante para ensinar para aqueles profissionais o saber complexo e volumoso que é a acupuntura. Já que não temos a faculdade. Porque se tivéssemos a faculdade, não. O sujeito já entraria do 2º grau, já dentro da faculdade de acupuntura específica, ele já teria anatomia convencional, de órgãos e sistemas, fisiologia de órgãos e sistemas, e depois faria a sua parte específica em acupuntura propriamente dita, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como é na China. Né? Então hoje no Brasil nós temos essa fragilidade. Então essas dicas que eu dou são importantes para dar um mínimo de condições da pessoa que quer fazer acupuntura e não sabe quem procurar, ela pelo menos ter alguma salvaguarda da sua saúde. Né? Porque quando houver algum problema, se o sujeito não é de nenhum conselho, está eximido de problema. Todos os conselhos vão dizer, não, ele não é médico, não é comigo. Ah, ele não é fisioterapeuta, não é comigo. Ah, ele não é enfermeiro, não é comigo. Aí não é com ninguém, é com quem então? Ah, não tem legislação, não tem faculdade. Ah, ele não era, foi formado num curso aí e tal, mas causou esse problema. Entendeu? Então, problemas na prática da acupuntura existem no mundo inteiro. No mundo inteiro. Até na Coreia, recentemente, saiu um caso agora gravíssimo de uma senhora que foi realmente procurar o atendimento de urgência e quando se radiografou o joelho, ela não conseguia andar, estava cheio de agulha. Mais de 100 agulhas naquele joelho. Isso é uma má prática num dos países ícones da acupuntura. Entende? O Brasil é conhecido como país de futebol, né? Mas aqui também tem pé de chinelo, também tem gente que não sabe jogar futebol. Então é importante para o nosso ouvinte que ele saiba que não é só chinês que sabe fazer acupuntura. Não é só brasileiro que sabe jogar bem futebol. Entende? Não basta ele ter somente olhinho puxado, que isso já é uma garantia inequívoca, inquestionável, insofismável de que ele é um bom acupunturista. Às vezes não é. Às vezes a gente não sabe, ele se esconde por trás da língua, não tem formação nenhuma. Então não quer dizer nada as aparências, nem de gravata, nem de consultório, nem de 3 celulares. Não quer dizer nada disso. A gente precisa realmente... E também o nosso bom senso. Né? O paciente também tem que estar atento aos sinais. Que é importante que o acupunturista examine o pulso do paciente, a língua, porque esses são os 2 principais métodos de diagnóstico dentro da acupuntura. Apalpar o abdômen, procurar os pontos, fazer uma acupuntura ciosa, cuidadosa, e não aquela coisa de toque de caixa. A acupuntura não se presta muito bem para plano de saúde por causa disso. Porque no plano de saúde é tudo rapidinho, a consulta médica de 5 minutos. Esse é um outro tópico que nós vamos abordar no próximo programa. Tá bom. Muito obrigada, doutor. Obrigado.